Olá, bom dia. A notícia de frente desta segunda-feira está no ar. Chega junto, vem junto com a gente, participe do A Notícia de Frente. Deixa eu dar um bom dia aqui ao Haroldo Arruda Júnior. Tudo bem, Haroldo? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente semana a todos. Olha, você viu aqui que está faltando o Lúcio Sorge, porque hoje a gente começa a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. No último bloco, nos últimos 30 minutos do A Notícia de Frente, vai sentar aqui, deste lado, o candidato do PSOL, o Gilberto Lopes, para que a gente faça perguntas ao candidato. Lembrando que a ordem dos candidatos foi definida em sorteio, junto com a direção de jornalismo da TV Vila Real e também os representantes de cada candidato. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter aqui no A Notícia de Frente o candidato do PSOL, o Gilberto Lopes, candidato à Prefeitura de Cuiabá. E ao longo da nossa programação, você também vai ver outras entrevistas com ele, como no Jornal do Meio-Dia e também na rádio Vila Real, no programa Tribuna, a partir de 9 horas. Bom, a gente começa então daqui a pouquinho, somos só nós dois hoje por conta das entrevistas, para manter o distanciamento, para que o candidato consiga ficar distante da gente. E a gente começa falando da chuva. Choveu em Várzea Grande no fim de semana e choveu gelo, como disse o povo, hein? O povo, chuva de granizo mesmo, não fala nem granizo, fala gelo, choveu gelo, gente. Olha isso aí. Vídeo enviado pelos nossos telespectadores ao A Notícia de Frente. Você vê a chuva aí, o gelinho caindo aí, ó. Mas registros em Várzea Grande não foi em toda a cidade não, viu, gente? Foram em alguns pontos da cidade que caiu granizo e Cuiabá não choveu, inclusive aí, ó, as pedrinhas você consegue ver melhor na grama aí, as pedrinhas de gelo, os chamados granizo, caiu. É tudo muito interessante, muito novo, vamos dizer assim, né? Porque não é comum chover granizo aqui no estado do Mato Grosso, não é comum, principalmente em Várzea Grande e Cuiabá, né? Agora, isso demonstra, sobretudo, algum desequilíbrio, acredito eu, não sou meteorologista. Não é porque está muito quente, isso acontece quando vai chover e a cidade, a região está extremamente quente e acaba formando essas pedrinhas de gelo. Eu não me lembro a última vez de ter chuva de granizo lá em Várzea Grande, não me lembro. Também não. Para falar bem a verdade, eu nunca ouvi falar que teve chuva de granizo em Várzea Grande. Realmente deve ter tido, porque é uma cidade muito quente, né? Já, com certeza. Cuiabá já registrou também em outras épocas. Ano passado já deve ter registrado, por conta da alta temperatura. Então choveu. E não choveu em Cuiabá, gente. Não caiu uma gota. Choveu na estrada de Chapada. Na estrada de Chapada choveu ali, quilômetro 20, 21, choveu ali, né? Assim, mas isolado também. Dizendo, Verônica, que caiu algumas gotinhas em Cuiabá. Bom, aqui no Concio eu tenho certeza que não caiu. Lá no Jardim Cuiabá também não. Não. Ó, região do CPA, a Verônica está falando aqui pra gente, caiu umas gotículas que a gente não sabe se era chuva ou se era respingo de alguém lavando a casa. Mas enfim, gente, e a previsão é de muito calor, viu? Ó, se cuide, passe protetor solar, cuide aí quando você sair, tente levar um guarda-chuva que vai virar um guarda-sol nesse caso, porque essa semana vai ser quente, gente, quente, infelizmente. Vamos respirar fundo e tentar enfrentar mais uma semana de muito calor, segundo a previsão do tempo. Deixa eu ir aqui. Já temos o Bruno Pinheiro? Vamos com o Bruno Pinheiro ao vivo agora? Vamos com o Bruno, porque o Bruno Pinheiro vai trazer informações para a gente sobre o novo decreto do governador Mauro Mendes, que foi publicado em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira. Vamos saber com o Bruno que prevê esse novo decreto do governador Mauro Mendes. Bruno Pinheiro, bom dia. Olá, Nayara, muito bom dia, Haroldo, e também bom dia a você de casa, uma ótima semana. Exatamente, esse Diário Extra, uma novidade, novas regras do governo do estado em relação ao enfrentamento à Covid-19. Segundo o governador Mauro Mendes, de forma responsável, o setor econômico está voltando, setor cultural e esportivo também. Vamos então conhecer algumas regras, como deve ficar a partir de agora.
no setor esportivo, nas categorias amador e profissional, deve funcionar respeitando o limite máximo de 30% e também esse espaçamento entre 1,5 metro entre os assentos e de cada pessoa, obviamente. Já os cinemas, museus e teatros devem voltar a funcionar normalmente, respeitando o limite de pessoas, correspondendo a 50% do espaço, ou seja, da capacidade. Essa matemática, ela deve ser feita entre este cálculo de forma geral e também o metro quadrado, respeitando 1,5 metro de cada pessoa. Então, é a capacidade máxima, aí será dividido 1 metro quadrado e também 1,5 metro de distância. Essa regra já deve ser feita quando quando nós que estamos usando, os usuários, chegarmos até esse local, já vai estar identificado. É uma regra que deve identificar onde deve se sentar ou não. Então, os cinemas e teatros também estão liberados neste novo decreto do governo do estado. Shows, conveniências, lanchonetes e casas noturnas, respeitando o limite do público sentado também, que não deve ultrapassar 50% da capacidade máxima local, e mesmo assim, como shoppings e cinemas, respeitando esse limite e também usando álcool em gel, uso de máscara, né? Todo momento existe aquela dúvida: mas em restaurantes, eu entro no restaurante e não tem como eu realizar uma refeição usando máscara. É claro, durante toda a sua movimentação dentro do ambiente, é necessário usar a máscara até na retirada da sua alimentação. Então, a gente reforça que essa edição do decreto do governo está considerando esse índice reduzido de números de ocupações de UTIs, e o combate está sendo realmente com êxito, com sucesso. A gente tem acompanhado essa redução de mortalidade no estado de Mato Grosso, mas todavia é importante tomar todos os cuidados. Mauro Mendes reforçou que o setor esportivo e eventos e cultural acabaram sendo um dos mais afetados desde o início da pandemia, e agora é necessário uma atenção maior. A gente reforça ainda, Nayara, que na Arena Pantanal foi montada uma estrutura que está atendendo realmente essas pessoas que estão com a dúvida, com sintomas em relação à Covid-19, e envio de vários medicamentos também, ou seja, lá, além de realizar exames, elas estão recebendo esses medicamentos. São pessoas que vêm de todo o estado interior de Mato Grosso. Esse foi um discurso de Mauro Mendes sobre o enfrentamento e sobre essa retomada do setor econômico. A gente espera que logo, além de 50%, que chegue a 100% e que realmente tudo volte a funcionar normalmente. Nayara, eu volto já já. Certo, Bruno. Até daqui a pouquinho, então. Obrigada pelas suas informações, Haroldo. O cenário mudou muito após a mudança de protocolo, né? Isso foi fundamental e é perceptível hoje com relação ao número de pessoas contaminadas e com relação, inclusive, à transmissibilidade do vírus. Isso é perceptível. Essa tomada, essa mudança que foi feita basicamente com o novo ministro da Saúde, né? Esse enfrentamento com relação ao atendimento precoce, mudou completamente o quadro. Agora, nós, longe de ser pessimista ou ser ceticista, de não acreditar numa solução, nós precisamos entender algo que realmente é muito importante, né? Há mais ou menos 45 dias atrás, 50 dias atrás no máximo, nós tínhamos uma situação muito semelhante aqui em Cuiabá, nós tínhamos em Manaus, no Amazonas. E o Amazonas, hoje, Manaus já vive, segundo os especialistas, uma segunda onda de contaminação da Covid-19. Por conta exatamente disso, houve uma certa normalidade, né, decretos liberando paulatinamente, né, gradualmente, Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro também. E aí as pessoas começaram a simplesmente não tomar mais nenhuma medida de biossegurança, principalmente com relação à utilização da máscara. Não se utilizaram mais máscaras, álcool gel, enfim, começaram a abandonar, acreditando que realmente o vírus tinha ido embora. Deu no que deu. Manaus vive hoje certamente uma segunda onda e já começa a complicar a situação. Não só Manaus, existe uma outra preocupação mundial também com a Europa. Países da Europa também hoje já demonstram um certo número consistente de pessoas contaminadas. A França, por exemplo, de ontem, ou antes de ontem para ontem, em torno de 14, 15 mil pessoas contaminadas, né?
Existe expectativa de vacina? Claro que existe. Inclusive, as farmacêuticas já estão precificando as suas vacinas para o mundo, né? As vacinas já são, pelo menos 2 delas, bastante eficientes, né? A Coronavac e a vacina fabricada pela Johnson & Johnson, mas isso, de um lado, é positivo, do outro lado é negativo, porque as pessoas pensam que a vacina vai chegar, já está aí, então eu vou simplesmente não ligar para as medidas. E tem um outro ponto também que o governo do estado, inclusive, está sendo cobrado por alguns parlamentares, como o deputado Lúdio Cabral, que é a não ação, ainda a inércia do estado em relação ao pedido de vacina em âmbito estadual, sim, como fez São Paulo, sim, com o Dória. Dória recebeu. Lá são 5 milhões de vacinas agora em outubro. Profissionais de saúde, né, e grupos de risco. Ok. O Dória recebeu, o João Dória recebeu 80 milhões de reais do governo federal para que pudesse produzir mais vacinas com a parceria do Instituto Butantan, para que até dezembro São Paulo tenha 40 milhões de vacinas e até fevereiro 60 milhões de vacinas Coronavac. Uma vacina que deu pouquíssimos efeitos colaterais, altamente eficiente, né? Curitiba também provavelmente vai ter vacina, Bahia terá vacina também, quer dizer, alguns estados, independente do governo federal, já fizeram algumas parcerias, inclusive com a duvidosa vacina russa, que as pessoas têm muita dúvida com relação à eficiência dela, mas até agora, de certa forma, está dando bons resultados. Inclusive, a Rússia lançou na semana passada um remédio para casos leves e moderados do coronavírus, algo inédito, né? Quer dizer, está surpreendendo o mundo, a Rússia, claro, criando uma série de dúvidas, mas de certa forma está lá produzindo e soltando no mercado e vacinando, né, a sua população. E como bem disse a Nayara, alguns estados ainda não se mobilizaram com relação a essas parcerias. Essas parcerias são fundamentais. O governo federal fez uma parceria com um chamado sistema COVAX, que é um sistema justamente para acelerar o processo de produção mundial da vacina, que o problema maior não é a produção mundial da vacina, é sobretudo a logística de distribuição. 7 bilhões de pessoas no mundo realmente é muito difícil, né? Principalmente a região da África, onde você não tem logística para distribuição, ou é muito difícil, né? Mas houve um avanço, se preocupavam com relação à distribuição por conta da temperatura da vacina, que tinha que manter a vacina em torno de 2 ou 3 graus de temperatura, aviões tinham que ser refrigerados para isso, e agora com a vacina da Johnson & Johnson não terão mais esse problema, porque ela suporta muito bem outros níveis de temperatura. Enfim, né, a realidade é essa, mas o estado de Mato Grosso realmente não se mobilizou no sentido de entrar numa parceria para ter a vacina. Pelo menos até hoje. Vamos aqui a alguma... o governador deixou claro que não ia entrar nessa briga midiática, como ele classificou. Mas ele precisa, pelo menos, apontar para... Olha, a grande diferença entre um governante líder e um governante medíocre é que o medíocre espera a coisa acontecer para depois resolver. Espera acontecer, aí resolve. Aí é pedir dinheiro lá, né, estado de calamidade, porque queimou todinho o Pantanal, né? Então a gente precisa antever o problema, certo? Quer dizer, já, de certa forma, alguns estados já estão mostrando a necessidade de se ter alguns convênios, algumas parcerias para aquisição de vacina. Vai esperar mais o quê? Está esperando o quê? Não vou entrar nessa seara midiática. Vocês precisam não entrar na seara midiática, mas entrar na seara de disputa, de poder ter recurso financeiro para poder ter aquisição de vacina para a população de Mato Grosso. Vamos aqui algumas participações dos nossos telespectadores. Antes, deixa eu mandar um abraço para a Silvana, minha amiga, elogiou bastante aqui o Haroldo, mandou um abraço também, está indo para Lucas do Rio Verde, um abraço para você, um abraço pessoal de Lucas também que assiste a gente. E olha, o Wendel da Lixeira falou, bom dia, aqui no bairro da Lixeira deve ter uma cabeça de vidro enterrado, chove em Cuiabá toda, menos aqui. Cabeça do quê? E aqui, cabeça de vidro, não conhecia essa expressão. Isso é nova, é cabeça de burro que fala, né? Só não chove na Lixeira, disse o Wendel aqui. Aí o Ademir falou, olha, bom dia, acho incrível no ônibus não pegar Covid, porque todos andam igual boiada dentro, não existe um decreto para melhorar essa situação, o 880, né? Pois é. Como se diz. E o incrível é o que a gente falava aqui, o Edivaldo falava muito, por que o prefeito não flexibiliza os condomínios? O que está faltando? Aí, por que não flexibiliza também o horário das academias?
São vários questionamentos que a gente não entende. A gente não entende. Eu realmente agora não entendo. Definitivamente, com relação aos pronunciamentos da Organização Mundial de Saúde, eu desconsidero praticamente 99,9% do que vem da OMS. Tá? Eu tenho muita desconfiança do que vem da OMS, mas tem Não, e os decretos que mesmo. não funcionam. Não A gente funciona. está falando dos decretos, há muita incoerência Essa nos questão decretos. Não, e o mais interessante é o seguinte, né, essa questão do transporte coletivo, eu fui um dos defensores, briguei aqui, discuti, cobrei bastante, não só nesse programa, às vezes que eu tive a oportunidade de participar, lá no Cidade Alerta, diariamente cobrando a questão do aumento da frota do transporte coletivo, justamente para poder diminuir a aglomeração, enfim. Agora, eu li neste final de semana um artigo bastante interessante, né? Inclusive está publicado no The New York Times, né? Mostrando que o seguinte, o transporte coletivo não é um vilão. Ele não é um vilão com relação ao transporte, à contaminação do vírus. Alguns cientistas, alguns estudiosos, chegaram à conclusão de que realmente ele não é um meio que possa ser propagador, vamos dizer assim, né? Que possa produzir maior contaminação junto à população. E, inclusive, ele dá alguns argumentos lá, mostra alguns argumentos, mas vai na contramão completamente na contramão de tudo que a gente imaginava, né? Porque você imagina o transporte coletivo, você imagina a aglomeração. Se bem que o transporte coletivo, por exemplo, em algumas partes dos estados, nos Estados Unidos, por exemplo, na região de Indianápolis, por exemplo, pouquíssimas pessoas utilizam o transporte público ônibus. Isso é muito interessante, não é como aqui, que fica tudo apinhado um dentro do outro, né? Você pega um ônibus, por exemplo, em Indianápolis, você vai ter 4, 5, 6 pessoas e 10 pessoas no máximo num ônibus com 30 lugares que seja. É muito diferente, mas muito diferente, né? Deixei aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, destacar a visita do ministro Onyx Lorenzoni, que vem nesta segunda-feira a Mato Grosso. O governador Mauro Mendes assina hoje, segunda, dia 28, a adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, com a presença do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, no Palácio Paiaguás, às 9 horas da manhã. Em Mato Grosso serão investidos 10 milhões e 600 mil para a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e que serão destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Após a assinatura, o ministro e o governador concedem entrevista coletiva na Sala Garcia Neto. Certíssimo, Mauro Até que Mendes. enfim, né? Porque falta um fomento enorme para a agricultura familiar, e aí eu faço a crítica aos municípios, que falta sim que é um certificado que garante que eles comercializem esse produto. E quando chegou a pandemia, a gente sentiu uma maior necessidade de fomentar a agricultura, Claro. porque com a escassez de alimento no país inteiro, tudo que você produz aqui, fica aqui. Só que para isso você tem que ter um fomento disso. A maior dificuldade... Só que a burocracia é muito acaba não fazendo com que eles progridam mais ainda. Exatamente nesse ponto aí que eu sempre defendi e sempre vou defender. A agricultura familiar ela é fundamental, ela corresponde, salvo engano, 30% a 40% daquilo que é consumido, daquilo que, de certa forma, está na mesa do consumidor ali, no café da manhã, Haroldo, até mais, né? Mais. Eu estou confundindo, acho que até mais, né? Enfim, ela é importantíssima. Os agricultores, o que acontece? Eles produzem bem. A maior dificuldade deles é exatamente a comercialização. E o produto que é produzido tem um tempo de consumo muito rápido. Ele precisa ser consumido rapidamente, né? Uma vez que você colhe uma alface, por exemplo, uma couve, precisa ser consumido. Eu sempre defendi o seguinte, que o Estado, a participação do Estado, eu digo, o governo do Estado de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Cuiabá, que sempre tivesse assim, pudesse comprar a produção dos agricultores por completo, 100% da produção, para poder utilizar essa produção toda nas escolas públicas, estaduais, municipais, enfim, porque aí eles teriam, sobretudo, a garantia do recurso. E é isso que a única coisa que eles precisam é exatamente isso, essa logística, né, de poder ter o produto, de poder vender o produto, tudo que se produz possa ser consumido. E tem mercado para isso. Certo, olha, agora a gente vai falar das eleições de 2020, lembrando que temos entrevista hoje, dia 28, começa a rodada com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Vamos falar ainda de Várzea Grande, do Senado, mas nesse primeiro momento são os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E o primeiro candidato que a gente vai entrevistar no último bloco vai ser o candidato do PSOL, o Gilberto Lopes, que foi definido em sorteio com a direção de jornalismo da TV Vila Real e os representantes dos candidatos.
Olha, a partir de hoje está disponível ao eleitor, presta bastante atenção, viu, gente? O Pardal, aquele aplicativo destinado... É a outra? É a outra? Ah, tá, desculpa, gente, desculpa, vamos lá. Temos uma outra matéria aqui que é também sobre eleições, mas a gente vai falar do treinamento virtual por conta da pandemia, né? Muita coisa mudou e agora os mesários são convocados para as eleições e devem passar por treinamento virtual. Também muito importante, atenção, mesários, né? As pessoas que são convocadas todos os anos devem ser convocadas hoje, nesse ano de novo. Confira na reportagem. O Tribunal Superior Eleitoral orienta todos os mesários que irão atuar no dia da votação nas eleições municipais e também na eleição suplementar que irá acontecer em novembro para que já realizem o treinamento, dessa vez de forma virtual, principalmente pelo aplicativo Mesário e também por onde é possível obter todas as informações sobre o funcionamento das eleições antes e depois da votação. E sobre este assunto eu converso com o Gilvan Oliveira, que é coordenador de Educação e Desenvolvimento do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso. Gilvan, excepcionalmente esse ano esse treinamento acontece de forma virtual, efeito da pandemia, por conta até para se preservar as pessoas e evitar aglomerações, não é isso? É isso mesmo, Luiz. Olá, boa tarde a todos. Nós temos 3 alternativas, né? A utilização do aplicativo Mesário, o treinamento à distância via plataforma do TSE e também o treinamento presencial. Esse vai ser a exceção, né? Em razão da pandemia, apenas nos locais mais longínquos, né? A critério do juiz eleitoral, caso haja dificuldade de acesso à internet e tudo mais, ele poderá utilizar. Mas o eleitor, o mesário, ele deve principalmente fazer o treinamento via à distância, caso seja convocado, né? Na carta de convocação ele tem as instruções para realizar o treinamento via EAD ou aplicativo, né? O aplicativo ele pode baixar na App Store e na Play Store. Agora, você mostrou para a gente observa que é bastante simples o funcionamento, a pessoa vai entrar e vai seguir todos os passos, lá tem também um espaço específico para quem tiver dúvidas, né? Isso, o aplicativo ele é bastante intuitivo, ele é semelhante a um aplicativo de idioma chamado Duolingo, e o mesário ele vai percorrendo trilhas. Essas trilhas elas trazem desde o início da votação, a preparação da sessão, todo o fluxo, como deve ser montada a sessão, situações especiais, checklist dos materiais. O aplicativo ele traz todas as instruções desde o início ao final da votação. Agora, os mesários que já foram convocados, eles já têm essa informação se irão precisar realizar esse treinamento de forma virtual ou se estão aí se fazem parte dessas pessoas que receberão esse treinamento de forma presencial, que você disse que é uma exceção só em locais que o acesso à internet é comprometido, né? Agora, tem uma data limite para que as pessoas, os mesários convocados, realizem esse treinamento. Isso, como eu disse, lembrando, né, que o treinamento presencial é a exceção, depende do cartório eleitoral, do juiz eleitoral, promover esse treinamento, caso seja necessário. No aplicativo, ele pode fazer desde o momento que ele baixar o aplicativo até o dia 14 de novembro, né? Já está disponível para realizar quando preferir. A exceção do treinamento EAD, que tem uma data específica, ele deve respeitar essa data. E nós orientamos para que ele comece esse treinamento, quando convocado para o EAD, comece no primeiro dia, né? Não deixar para depois. Ok, muito obrigado, Gilvan, pelas informações. Bom, então é isso, o aplicativo Mesário, que já pode ser baixado por todas as plataformas, as lojas virtuais. Mais de 320 mil downloads já foram realizados e, como o Gilvan disse, o Mesário pode acessar até o dia 14 de novembro para realizar esse treinamento, mas a dica é que se antecipe, para que não deixe para a última hora uma chance a mais de evitar problemas. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Elton Júnior, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Obrigada, Luiz. Olha, a gente vai para um breve intervalo. Na volta tem mais a Notícia de Frente. Fica aqui ligadinho. Lembrando que hoje começa a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá e o sorteio foi definido junto com a direção de jornalismo e os representantes dos candidatos. O primeiro será o Gilberto Lopes, daqui a pouquinho o candidato do PSOL à Prefeitura de Cuiabá. A gente já volta.